Olá, pessoal! Você já teve vontade de comprar o carro do James Bond e de experimentar a pizza que as tartarugas ninja estavam comendo? Você já teve, né? Eu também já tive, todo mundo acaba tendo. Sabe o que é isso? É o marketing funcionando e hoje no Calaquete em Cena vamos contar tudo sobre as propagandas em filmes e em séries. Só espere um pouquinho que hoje minha garganta está meio ruim. Agora a gente pode ir. E para me ajudar com esse assunto sobre produtos dentro de filmes e séries, eu tenho aqui comigo três especialistas na área, na verdade, 2 formados e mais um gaiato, né, Serginho? E você? Um gaiato. E você, partindo desse pressuposto que nós dois aqui somos os consumidores, eles são aqui a parte da produção. Para você, Serginho, que está assistindo, assim, você sente mesmo quando aparece um produto, isso te tira do filme, ou te atiça mais ainda a perseguir esse produto, a consumir esse produto? Não, para falar a verdade, não. Assim, eu não tenho, assim... não tenho que comprar. Eu acho que no meu caso não funciona, não, viu? Bom, normalmente funciona, viu? No meu caso, funciona bastante. No meu caso, funciona bastante também. Funciona para você, Denis? Você assiste e quer comprar? Muitas vezes sim, mas a gente também é aquele negócio financeiro, né? É. Desejar a gente até deseja. Comprar já é uma outra história. E vira obsessão para vocês também, que vocês depois começam a querer procurar o nome do produto, onde que tem para comprar. Com toda certeza. Tem que... eu sou louca assim por ficar pesquisando as coisas, vendo preço mais barato, custo-benefício, dependendo se for um cosmético, um alimento, procurar a fórmula, por que é diferente no outro país, por que aqui é de um jeito, lá é de outro tamanho, e todas essas coisas. Então, eu saio fazendo as minhas buscas e vendo se vale a pena o produto mesmo, e até como eles introduziram o marketing daquilo dentro do filme, da série, da animação, que seja. Porque, às vezes, também a gente pega um produto daquela marca, mas a gente pode achar até um mais barato, um genérico, por assim dizer, tão gostoso quanto aquele que está fazendo ali, divulgando. Isso na questão do gostoso, né? Para mim, o que mais chama a atenção para mim normalmente é a comida. Comida é meu ponto fraco no filme. Se eu vejo a pessoa comendo algo, eu quero comer também. E eu vou procurar, certamente. Vocês têm algum ponto fraco, algum produto que, quando aparece, isso é certeza? Serginho, eu sei que já disse que não é muito Olha, afetado. não, na verdade, eu tenho um ponto fraco para carros, né? Mas, por exemplo, no 007 lá, o BMW lá, não dá para comprar um BMW, né? Um carrinho bem baratinho, E o né? carrinho do De Volta para o Futuro, você já pensou? Menos ainda, o DeLorean. Menos ainda? Você sabe que salvou a fabricante, não o filme. Isso Esse é um dos não... casos em que a propaganda deu uma baita de uma ajuda, até porque o carro não era muito bom mesmo. E os próprios produtores... Não, na verdade, o Michael J. Fox já falou que tinha que pagar um dinheiro muito bom para ele voltar a sentar no assento daquele carro lá. Aí é um caso em que ajudou Se bastante. você for pensar o Camaro também, que é o Bumblebee, até se você pensar, ninguém tinha ouvido falar, ou então só os mais antigos tinham ouvido falar no Camaro, não sabiam que era o Camaro. De repente surge um filme, que é os Transformers, e divulga esse carro, e ele voltou a ser fabricado e agora continua sendo vendido pra caramba. Você pode comprar o Bumblebee em formato de fusquinha. Também. E os Transformers que surgiu para vender brinquedos. Né? Ele já é uma série propaganda, o próprio desenho. Né? O único intuito da série era ser um grande comercial de 20 minutos para vender os bonecos que já existiam no mercado japonês e depois começaram a surgir ao redor do mundo. Né? Daqui a pouco viram Transformers Hot Wheels. Não dei ideia. Pode fazer um multiverso. Não dei ideia e fique rica. Não dei ideia, né? É um multiverso, pode ser do mesmo universo dos Transformers, pode ter o Hot Wheels também. Isso é mais comum, ou tem ficado mais comum, né? Essa ideia de você Colocar não só ter os produtos nos filmes, mas ter um filme que por si só já é um produto, já pensando só nessa venda. Eu lembro das animações do Lego, que agora saem. O Lego é exatamente o brinquedo, e a animação existe para chamar a atenção que existe esse brinquedo no mercado e para você consumir. Isso está ficando cada vez mais comum, né? Do Lego também tem o jogo. E são jogos difíceis. Você olha ali, é um jogo de brinquedo, então deve ser um jogo bobinho. Mas é um jogo muito bem pensado e é um jogo, assim, difícil de passar. Se for ver Porque desse também lado, o Lego também, se você for pensar, quando a gente era jovem, né? Você é jovem ainda, Denis. A gente era criança, não tinha essa especificação que tem hoje. Lego Star Wars, Lego Senhor dos Anéis, Lego Harry Potter. Meus pais agradecem que não tinha. Meus pais também. Ainda bem, eles dizem. Não, você também vê o caso do Toy Story, né? Tem brinquedos lá que foram criados para o filme, certo? Buzz Lightyear não existe, o Cowboy Woody não existe, mas tem brinquedos lá que já existiam, tipo a lousa mágica que aparece lá no primeiro filme, o famoso lá, o Senhor Cabeça de Batata, que eu fui descobrir depois,
para me informar, fazer esse programa aqui, que as empresas que fabricaram ele depois do Toy Story tiveram vários pedidos, assim, alavancou a venda dele. Eu não sei se foi uma propaganda escondida dos brinquedos, mas funcionou muito bem, eles agradecem. E eu também fiz a minha pesquisa, descobri que a primeira propaganda em filme já surge com os irmãos Lumière, na verdade, da produtora dos dois, que o câmera que eles usavam também fez uns filmes, e um dos filmes que ele fez foi um grupo de senhoras lavando umas roupas, só que em cima das bacias tinha umas caixas que mostravam uma sopa, uma marca de sopa, Nossa. E foi pedido para colocar essa marca específica para aparecer no filme. O filme, se não me engano, é de 1895 ou 96, ou seja, já século XIX, gente, e já tinha uma propaganda. O dono da sopa agradece. E o dono da sopa agradeceu muito. Então, não é exatamente, eu disse isso que está ficando cada vez mais comum, mas também não é uma coisa muito recente, esse tipo de coisa sempre existiu na história do cinema. Por um lado, uma coisa também que ultimamente é muito criticado também é o lobby da indústria tabagista, né? Que você vê que agora poucos personagens aparecem fumando, assim. Você vê, por exemplo, até os anos 90, assim, tinha personagens lá que fumavam. No ano seguinte a esse filme, de 1895, de 1896, você teve o primeiro filme, que era, se não me engano, o Cigarro do General, que mostrava um general distribuindo um cigarro para uma turma que estava sentada numa mesa, eles começavam a fumar e ele levantava com uma faixa, nós todos fumamos. São filmes rapidinhos, assim, de 1 minuto, na época, e já foi o primeiro filme dentro do cinema que já fez essa correlação do cinema e com o cigarro. E Hollywood mesmo, sobretudo na era de ouro de Hollywood... o pessoal fumava feito uma chaminé. E foi um dos grandes motivos de viciar metade do mundo, porque vendia não só a questão do glamour, a questão de se você fumasse, você era fino, e depois, posteriormente, começou a vender a ideia também que era um ato de rebeldia, né? Não era só um ato uma coisa que eu fiquei assim... viciar muita gente. Perdão. Uma coisa que eu fiquei assim, foi broxante para mim descobrir, foi quando eu fui ver uma cena de propaganda de cigarro, aonde? Num filme do Superman 2 lá, que tem uma luta lá entre o Superman e o Coronel Zod, o General Zod, né? O General Zod pega e arremessa ele em direção a um caminhão do quê? Um caminhão da Marlboro. E não só isso, a Lois é fumante nesse filme. Sim. Bem que depois o Superman retruca, né? E joga ele em direção a uma placa do quê? Da Coca-Cola. Exatamente. Mas assim, pra mim é muito broxante, porque é um filme do Superman, é um personagem todo ético, poxa. É um personagem que passa princípios então o cara tá fazendo propaganda. Indiretamente fazendo propaganda de cigarro. Mas a ética, ao menos na época, não se pensava que era tão ruim assim você colocar uma propaganda dessa que só o adulto entenderia. Mesmo que o filme não fosse voltado somente para o espectador adulto. Quando eu assisti criança, eu não notei isso, né? Você vê isso recentemente no segundo filme da franquia do Detona Ralph, que é o Wi-Fi Ralph, que eles estão num universo cibernético, e mostra diversas redes sociais, o eBay, que é uma grande fonte de vendas, mostra o Facebook, Google, que é onde você pesquisa para comprar e está mostrando como se compra ali. Então, para adulto, mostra como funcionam as redes sociais, a criança ali quase nem entende o porquê daquilo. E fica iludida com aquele universo mágico de merchandising, né? Sim. É o merchandising do próprio merchandising. Mas tem um comercial assim que eu tenho que falar. É num filme, agora saindo das produções americanas e indo para o cinema brasileiro, que a gente também faz merchandising. É o filme dos Trapalhões. Se chama Os Trapalhões na Terra dos Monstros.
Tem 3 propagandas lá. Tem uma que é no começo do filme, que é uma animação lá, mostra eles fugindo lá de um monstro robô. Aí eles são salvos por um monte de personagens, de super-heróis que são de um suco que tinha na época, um suco de pozinho lá, tipo Tang. Aí eu falei Tang, eu já fiz propaganda do Tang aqui, ó, gente. Cuidado. Tá. Aí depois, mais pra frente, tem um comercial especial que eu vou deixar para depois. Eu vou falar de um que acontece mais para frente, quando eles estão lá na Terra dos Monstros lá, né? Aí acho que tem a Angélica lá, não sei que personagem lá fala lá que os monstros lá têm medo de fogo. O que o Didi faz? Ele saca uma caixa enorme de Fiat Lux. Sabe o que é Fiat Lux? Era uma marca de fósforo lá. Ele começa a acender vários, assim, fica segurando. Parece que a impressão que dá é que o produtor fala assim... Não, os donos da marca falam assim, segura e mostram quanto tempo que a chama fica, ó. Aí tem essa propaganda, que eu nem sabia que era propaganda, acontece antes disso, de eles irem para a Terra dos Monstros lá. Que é quando o Mussum, que trabalha lá na casa dos ricaços lá, que são pais lá da personagem da Angélica, ele está procurando a Angélica, né? E aí ele entra no quarto da menina, né? E quem que tá lá no cantinho, assim, em carne e osso, não, em fantasia, o Bocão da Royal. Aí eu fico pensando assim, o que o Bocão da Royal tá fazendo no quarto de uma pessoa? E como é que o Mussum, ainda por cima, acha isso a coisa mais normal do mundo, gente? Você tem um bicho lá, um bocão daquele lá. Mas isso é uma básico. Isso é uma coisa para vocês pensarem. Se vocês estiverem no quarto de vocês acordarem e viram o bocão da Royal no canto, não tenham medo. Ele só quer que vocês consumam mais gelatina, mais tá? gelatina, Mas né? isso De certa forma, eu fico com mais medo ainda, se for o caso, né? Isso era muito comum em filme, não só em filme, mas em produção nacional, isso é muito comum. No caso dos Trapalhões, não é só Trapalhões na Terra dos Monstros. Como o Guaraná Antártica patrocinava muito os filmes nacionais, principalmente o dos Trapalhões. Então, você via sempre uma garrafa de Guaraná Antártica ou uma latinha de Guaraná Antártica. Ou reabastecendo em certos postos. Certos postos. Ainda tem os certos postos. Verdade. Eu lembro do Maurício de Souza, que também criava personagens justamente Ele criou o Jotalhão. O Jotalhão. Extrato de tomate, por aí vai. Então, também existia isso, né? Mas o Jotalhão eu perdoo. Ele é muito querido. Você perdoa. Mas daí vem a pergunta, né? Quando que esse tipo de propaganda funciona, assim, fica uma coisa que dá um acréscimo à produção, e quando que é uma coisa que acaba, né, sendo prejudicando a obra? Então, existe alguma linha? Eu acho... Quando é exagero, eu acho que prejudica bastante. Pode falar. Eu acho que ela prejudica, por exemplo, quando os produtores eles resolvem assim mudar completamente a trama, o foco a atmosfera do filme por causa das propagandas. Você vê, a gente tinha comentado aqui antes do programa, né, Carlos, sobre os Batmans do Tim Burton, que eles foram mudados justamente porque o McDonald's, empresas de brinquedos, não achavam que aqueles filmes eram incorretos para o que eles queriam, né? Tanto é que você falou que teve até o McDonald's caiu em cima, né? Sim, o McDonald's foi o grande responsável pela chegada do Joel Schumacher. O McDonald's exigiu que os próximos filmes fossem mais voltados para crianças, porque senão não justificava a propaganda do McDonald's e o Happy Meal do McDonald's se as obras não eram para crianças. Então, para não perder o patrocínio, chutaram a bunda do Tim Burton. Não, esses filmes não serão mais sombrios, não serão mais pensando no espectador mais velhinho e vamos fazer de volta. No caso do segundo filme, eu acho que a indústria do fetiche agradeceu, né? O que deve ter vendido de
de uniforme da Mulher Gato por aí. E vende até hoje. E outros casos que vocês dois lembram? Então, assim, a propaganda, assim, que poucas pessoas até sabem porque só assiste a produção, né? É que acontece em duas situações em produções principalmente televisiva, que é quando na cena tá correndo normal, por exemplo, se um vilão anda de um carro, tudo bem. Aí vem uma empresa querendo patrocinar, aí o vilão anda nesse carro dessa empresa. Agora, existe uma outra situação que é quando o autor não tinha escrito nenhuma cena com nenhuma vontade, sobre nenhuma situação de corrida, e vem a empresa e exige do autor para escrever uma cena para fazer propaganda daquele carro. E é por isso que a história às vezes fica destoada, por causa disso. Que o autor é obrigado a fazer uma coisa que não estava no roteiro dele. Isso é ruim. Eu reparo muito em coisas de carro, assim, marcas de carro, que a gente até conversou disso antes. Quando é carro de uma determinada marca americana, em filme americano, o carro nunca quebra, o carro capota e fica inteiro. Agora, se é um carro italiano, um carro mexicano, o carro explode, é estraçalhado e afins. Para mostrar que o deles é sempre o produto superior aos demais. E tem os casos em que mesmo bate, mas mesmo assim é colocado uma cena dizendo que a pessoa sobreviveu graças à resistência do carro ou à segurança do carro. Sim. Também tem isso, né? Que às vezes não tem só propaganda, né? Às vezes o personagem para em algum momento e começa a elogiar o produto no meio da cena, né? Não é só o carro aparecendo ou a comida aparecendo, né? Você tem alguns comentários que os personagens dizem, né? Tem, geralmente é carro. E também tem questão de, hoje em dia, celulares, que é uma marca específica, e todos eles têm a mesma marca. Coca-Cola é muito influente nesses filmes também. Eu estava vendo uma reportagem esses dias para trás que a série Stranger Things, o diretor ou o produtor pediu para a Coca-Cola fabricar um refrigerante que eles não fabricaram, que deixaram de fabricar por ter sido um fiasco, só para colocar na produção. E aí a Coca-Cola chegou a dizer que se esse refrigerante voltasse a ter público, eles voltariam a produzir esse refrigerante, né? Que era aquele Coca-Cola Cherry Coke e o Coke Diet. Na hora deles voltarem com o de baunilha, que é muito bom. Mas nós também temos que fazer um break, porque também os patrocinadores também precisam também do intervalo. Voltamos daqui a pouco, gente. Oi, pessoal, este é o Claquete em Cena aqui no 3º São José Anime Fest. Estamos aqui para acompanhar o evento e conversar com os artistas que vieram expor as suas obras. Vem com a gente. Qual que é o teu nome? JP Schmidt. Você veio de onde? De São Paulo. E o que você faz? Eu sou escritor de fantasia, de ficção, né? E tenho essas obras aí todas para vocês conhecerem. Conta pra gente sobre essas obras aí, o que você faz? Bom, duas delas são suspense, basicamente suspense com bastante aventura, onde eu trago situações bem inusitadas, que esse que eu acho que é o grande lance ali do livro, da ficção, é você trazer pontos inusitados e tentar dar viradas que surpreenda ali o leitor. Né? Esse primeiro livro, ele fala sobre sumiços dentro de uma pequena comunidade, só que ninguém sabe por que exatamente somem. Não há vestígios, traços, testemunhas, nada. Isso até um momento que chega lá um trio para tentar ajudar. Eles, quando chegam, eles até entendem um problema, resolve a questão principal, só que aí que está, nesse mesmo instante, eles são sequestrados por pessoas da própria comunidade. Só aí começa a história. Então eu tenho sempre essa pegada, né, do suspense, né, como ponto focal da iniciativa narrativa. E as outras obras aqui, segue todos nessa mesma pegada ou você tem algo que também foge disso? Eu tenho, na verdade, uma intermediária. Intermediária não é a palavra, na verdade ela não é uma fantasia, ela é uma dark fantasy, então ela tem uma pegada muito mais sombria, né, uma pegada mais carregada. Aqui uma tribo, ela resolve continuar vivendo ao redor de uma estranha árvore. Lá, como a seca demorou muito tempo para passar, eles resolvem antecipar um sacrifício e colocam uma criança, uma menina mulher dependurada nessa árvore.
quando isso acontece, uma fera inteligente, das poucas que ainda reside no mundo, resolve intervir. Quando finalmente alcança essa região mais baixa, até salva a criança, mas é ferida covardemente por um dos locais. E agora, ferida, cansada, com a criança nas costas, não acha que é uma questão de tempo até seu instinto prevalecer e ver na criança uma bela fonte de alimento? Eu falei que era Dark Fantasy, eu falei que era pesado. E então esse livro ele vai trazer o que ele está sempre discutindo, intelecto e instinto o tempo todo. E quando que surgiu essa paixão pela escrita, sobretudo por essa escrita de fantasia, com essa pegada de terror? E quando que você tomou essa decisão, ó, quer saber, é isso que eu quero fazer da minha vida, vou me dedicar, eu serei um profissional da área? Bom, primeiro que eu até brinco com isso, que eu digo que eu escrevo desde sempre, eu escrevo desde quando meus pais me colocaram entre uma caneta e uma parede, né? A primeira crítica, claro, foi a mais doída, mas não parei mais. Então escrever é um ato muito meu, muito íntimo, isso desde sempre, como eu falei. E agora, a virada aconteceu depois de um ponto um pouco mais dramático na minha vida. Por conta de estresse, né? Eu tive um problema muito forte com estresse, acabei parando no hospital, acabou baixando minha imunidade e acabei ganhando uma pneumonia com isso no processo. Né? E nessa época o meu chefe ele queria saber, falando, ok que você está internado, mas me fala isso daqui. Né? Aí depois eu falei, ok, eu acho que aqui eu não vou conseguir viver até os 200 anos como eu quero. Então eu resolvi sair, né? E foi onde eu comecei a dedicar inteiramente à escrita e onde eu comecei a ter o retorno por parte dos leitores. E eu vi que era realmente possível, né? E aí, tô aí. Foi uma sábia decisão, né? Em todos os sentidos. Tô vendo que também você tem uma coisa de RPG aí, tô vendo a tua plaquinha aí. Que relação é essa que você tem com os RPGs? Bom, dois dos meus livros eles foram escritos a partir de campanhas de RPG que eu joguei, né? Uma delas durou só 10 anos. Só, as pessoas não tinham vida social, eu amarrava na mesa e alimentava com ração de gato, essas coisas. Bom, era muito divertido, era um pessoal que acabou crescendo com isso, então eles não conheciam os jogos, eu fui trazendo sempre sistemas novos, fomos jogando, e dois dos meus livros são campanhas que nós jogamos. Né? Então, para quem joga, em algum ponto percebe que ali teve uma rolada de dados, com certeza, porque era impossível acontecer uma coisa dessa. Né? E tá aí, é isso. Foi realmente inspirado no RPG. E agora, participando dos eventos, já tendo todas essas obras, o que você pensa para o futuro? Quais são os seus objetivos, os seus projetos? O que você quer fazer daqui para frente? Bom, derrotar o esqueleto e ficar com o castelo de Grayskull. Né? Não. Melhor impossível esse projeto de vida. Quisera eu ter desse projeto de vida. Bom, na verdade é continuar com a escrita, né, de uma forma cada vez mais intensa e com certeza mais apaixonada. Tem alguns projetos aí, se der certo e der tempo, sai 2 livros ainda esse ano. E tem aí um projeto que por enquanto eu não tenho autorização para falar, né, mas realmente vai ser um projeto bacana que tem uma repercussão internacional, eu acho. Gostei que você deixou no segredo, quer deixar o pessoal mais ainda curioso. Gente, eu sou escritor de suspense, né? É uma coisa absolutamente natural chegar e terminar sempre com será, coisa do gênero. Perfeito, muito obrigado. Imagina, foi um prazer. Opa. Estamos de volta no Claquete Ensina de hoje, conversando tudo sobre as propagandas e o marketing dentro dos filmes. Voltando à questão das propagandas e quando é negativo, existe uma forma em que o produto é mostrado, mas acaba servindo até como um detrimento e você deixa de se interessar pelo produto por causa do contexto em que esse produto foi mostrado? Eu acho que assim,
fora da mídia, assim, de filmes e séries e minisséries, tem aquelas propagandas que são chamativas e muitas são horríveis, como 011 1406, até propagandas tipo um certo produto chamado ômega 3, que chega uma mocinha lá e fica falando ótimas coisas, quando você vê, não é nada daquilo que se fala. Então, o ômega 3 perdeu por causa da voz da moça, porque virou mais um bordão de internet do que uma propaganda. Eu acho isso uma péssima forma de propaganda, porque fica toda hora jogando em cima de você e fica colocando assim em programas que, na minha opinião, não são corretos para ter propaganda, porque essas propagandas aí aparecem num programa policial que tem notícia. Eu acho que não, cara, você acabou de passar uma notícia, sei lá, de uma mulher que foi espancada e morta pelo ex-marido. Você vai colocar propaganda de alguém fazendo propaganda de ômega 3, cara? Eu acho meio sem noção. Assim, Cinta para emagrecer. Colágeno. É difícil, né? É difícil. Câmeras, né? Uhum. Vender câmera, né? Pois é. Poderia voltar, né? Vender um espaço no cemitério, né? Seria mais condizente com o mercado. Pois né? Mas eu acho que eu já vi uma vez... curso de defesa pessoal. Opa, isso seria bom. Mas você sabe que teve uma vez, já faz um tempo, bem quando era muito antigo, mas tinha propaganda de jazigo, vendendo jazigo para a pessoa ficar... Tem seguro, então. Eu já vi isso em início de filme, ao menos na época do VHS, você tinha várias propagandas, eu acho que manteve isso na época do DVD, tinha até propaganda comercial disso antes do filme. Eu achava também bizarro. Isso eu não vi, não. Só vi E não era filme de terror, não. Era filme normal, mesmo assim tinha essas propagandas que era muito bizarro. E propaganda de pousada, que mais tinha? propaganda sim, de eu já pousada. vi essas propagandas antes dos filmes lá, eu achava muito ridículo também. Eu via muita coisa da Disney antes dos desenhos, né? Também Nossa, eu vi. ficava louca para ir no parque. É. Aquelas propagandas. Aliás, qualquer parque que aparece não deixa de ser uma propaganda quando o parque existe, né? Como o caso da própria Disney, né? E detalhe, mesmo que sejam outros parques que você vê, já vai te remeter logo aos parques da Disney. Né? Querendo ou não, pode ser qualquer outro parque, mas remete ao parque da Disney. A não ser que seja filme do Beto Carreiro, com a Xuxa que vai pro Beto Carreiro. Trapalhões. Pois é. E assim vai. E aí, cada um tem a Disney que merece, gente. É. E a gente vai ter que ir para nossa Disney, né? É. Um dia a gente vai ter que ir, um dia a gente promete que a gente grava esse programa lá na Disney. Na A gente Disney. não promete não, mas a gente vai tentar. Ficamos aqui. Sim, gente, infelizmente, nosso horário está acabando, o tempo é dinheiro, né? Como já diz a propaganda. Temos que encerrar. Obrigado, Paola, Obrigada. Denis, Serginho. E até a próxima, mas talvez não com tantos comerciais como hoje, mas até a próxima, gente.